Hoje a gente vai falar do Java funcional, né? Então a gente faz parte do núcleo de Java. Estamos tentando promover esses webinars para convidar vocês também, aproveitar e convidar vocês para participar do nosso núcleo de Java, dizendo que esse trabalho mensal ele está aberto, né? Então qualquer um que queira entrar com a gente no núcleo de Java, quiser promover webinars, ensinar alguma coisa, se interessa por isso, é só falar com a gente. Está mais do que convidado para promover esses trabalhos. Se vocês também tiverem alguma coisa do interesse de vocês, que vocês queiram, e que a gente consiga aqui correr atrás de alguma coisa, também estamos abertos a isso. Então, a premissa é que trazer vocês para participarem mais com a gente do núcleo de Java, né? Então, hoje nós vamos falar do Java funcional e da biblioteca, que tem um nome meio estranho, eu chamo ela de Vavrir, né? Mas ela só tem no final duas consoantes, então é difícil de falar. E a gente vai trabalhar um pouco dos conceitos. Então, como os conceitos são bem importantes para a gente entender, ficou uma apresentação tanto quanto extensa. Como a gente tem só uma horinha, hoje eu vou ficar com vocês apenas no slide, né? Não que eu não gosto muito disso, eu gosto de apresentar um projetinho e tudo mais. Mas hoje simplesmente não ia dar tempo, né? Então, quem sabe, se for do interesse de vocês, a gente consegue promover uma coisa diferente, um webinar depois, para dar uma continuidade aí. Então, se vocês permitirem, está todo mundo vendo a apresentação? Sim, já conseguimos. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Programação funcional, né? Vamos falar sobre ela hoje. Esse termo em si, programação funcional, ele tem muitas definições, tá? Não tem um grande consenso, porém ele tem alguns conceitos básicos, né? Que é a imutabilidade, ou seja, os dados eles têm a premissa de serem imutáveis. Ele tem uma questão muito forte de domínio, ou seja, sobre o que nós estamos lidando, o que significa esse problema, né? Qual é o contexto do que as coisas ocorrem, ela também é muito importante. E ele gera em torno de funções que traduzem valores, né? O Java 8, nós tivemos a JSR 335, que tinha a premissa de adotar esses princípios dentro do Java para trazer características funcionais. Já que era uma coisa, na época, no Java 8, era algo que todas as linguagens estavam trazendo. Hoje em dia, todas as linguagens mainstream já possuem características funcionais, né, por conta de ter sido um diferencial para a adoção da tecnologia. E hoje nós temos no Java 8 essa biblioteca. Então, vamos lá. Programação funcional. Pelo incrível que pareça, a programação funcional é mais antiga que a própria programação, né? Ela foi baseada num trabalho do cálculo lambda do Alonzo Church. O Alonzo Church ele fez um trabalho contemporaneamente com o Turing, né? O Turing, que é o pai da programação, ele seguiu por um caminho, esse Alonzo Church seguiu por outro, né? Acabou que o Turing ficou conhecido como o pai da computação, porém ele também tem uma contribuição muito interessante dentro dessa concepção de cálculo lambda. Um cálculo lambda, para vocês terem uma ideia, a principal premissa dele era você poder expressar coisas como funções e não como valores, né? Nós temos normalmente numa aritmética básica, por exemplo, se você vê que algo um f de x igual a x, você tende a pensar que aquilo é o valor de x, mas ele queria expressar a própria função, né? O f de x igual a x. Nós temos muitas linguagens puramente funcionais, ou seja, são linguagens que funcionam, não são orientadas a objetos, não são procedurais, elas são nesse esquema funcionais. Temos a Lisp, que eu acho que é a mais famosa e mais antiga de todas. Acho que ela é da década de 60, tem atualizações até hoje sobre ela. Nós temos o Elixir, que é uma linguagem muito mais recente.
ela tem uma sintaxe, ela tenta ter uma sintaxe mais parecida com o Ruby. Então tem muita gente de Ruby migrando para ele, porque esse Elixir funciona no Erlang VM, então ela é totalmente concorrente, já que e paralela, já que o Ruby em si não é. Então, como ele tem uma linguagem parecida, tem uma sintaxe facilitada, tem muita gente migrando de Ruby para Elixir. Nós temos o Haskell, que eu acho que quem entende Haskell está num nível diferenciado de inteligência, porque aquilo é muito louco. Mas é a linguagem mais funcional de todas, que a gente chama, né? Porque quanto menos mutabilidade você permite, mais funcional essa linguagem é considerada. Então, Haskell é o melhor de todos. E temos o Clojure, que é uma linguagem funcional que roda na JVM. E ela roda desde o Java 6, ou seja, nós temos as premissas funcionais antes do Java mesmo adotar elas, né? Então, com a JSR 335, nós temos a pedra fundamental de tudo, que são as expressões lambda. Novamente, para que serve uma expressão lambda? Ela serve para passar, é uma forma concisa e compacta de se passar um comportamento adiante, né? Então, como vocês podem observar aqui, nós temos um exemplo de uma função que retorna uma outra função, né? Nós temos essa característica aqui de ter os parâmetros com ou sem a presença de parênteses. Se for um parâmetro só, o parênteses é desnecessário. E se o contexto estiver claro, também não precisamos colocar o tipo do parâmetro. O arrow, né? Tanto que os lambdas também são chamados de arrow functions, né? E o processamento que nós vamos ter aqui, ou seja, pega o text, utiliza ele por uppercase. Temos o uso aqui embaixo. Então ele tem uma pegada muito parecida com quem já trabalhou com Swing, deve ter usado bastante com interfaces anônimas, né? Uma interface anônima, você poderia fazer algo parecido. Você declararia uma interface aqui como retorno, botaria o new, o nome da interface, e aí viria um método para você implementar ali na hora, né? Há há essa semelhança, porém, há uma diferença muito grande. Numa interface anônima, o uso do this, né, estaria referenciando o contexto dentro da interface. Aqui no Lambda você já poderia estar referenciando a classe que está usando ele. Então, essa questão do contexto é importante diferenciar. E o que aquele Lambda acaba se tornando? Aquele Lambda acaba se tornando um novo tipo de interface chamado Functional Interface, que é uma interface, tem por premissa que é uma interface com apenas um método público e abstrato. Então, qualquer interface, com ou sem a anotação Home Interface, essa anotação aqui é meramente ilustrativa, nós usamos apenas para indicar que criamos essa interface para ser usada por um Lambda, né? Mas qualquer interface que você já tiver no seu código, se ele tiver apenas um único método abstrato, você pode transformar ela num Lambda, tá? Então, as principais interfaces funcionais que já vieram com Java 8, né? Elas servem para inúmeros problemas cotidianos nossos. Nós temos o predicate, que recebe um parâmetro e retorna um booleano, né? Esse T quer dizer é um generics. Nós temos o consumer. O consumer ele não tem retorno, mas ele recebe o valor e faz algum processamento que você quiser. O function ele é vamos dizer assim, a nata da programação funcional, que é exatamente o conceito de uma função, né? Recebe parâmetro e retorna um valor. Uma função é isso. Supplier, ele não recebe parâmetro e retorna um valor, né? O Nary Operator, ele basicamente recebe e envia o mesmo valor, ele é como se fosse um function, mas assim, apenas com um tipo, né? E o Binary Operator recebe dois parâmetros do mesmo tipo e retorna o valor desse tipo.
Depois do Java 7, nós tivemos, então, o operador Diamond, né? Então, todo mundo lembra que quem trabalhou com Java 6 sabe que toda vez que houvesse algum generics, você teria que indicá-lo mesmo no construtor, né? Vamos dizer assim, você vai criar um hash map. Você daria o new hash map, hoje em dia você coloca só o maior e menor ali, um do lado do outro, vazio, sem nada, e pronto. Né? No Java 6 você precisava indicar. Então, nós temos esse Diamond Operator, né, que permite que nós não precisemos mais declarar esse tipo de coisa. O Lambda ele traz uma evolução disso, ele traz uma extensão disso. Então, dado que o contexto seja claro, né, ou seja, ele sabe o que ele vai receber, por exemplo, aqui estou dizendo que essa função toUpperTypeInference, ele retorna um functional example, que é uma interface que eu fiz, que lida com recebe uma string e retorna uma string. Então, quando eu vou criar o meu Lambda, eu não preciso declarar que o parâmetro é uma string, eu já declarei no retorno, está claro o meu contexto aqui. Então, eu não preciso de uma dupla declaração, como eu falei antes, né? Aquilo é totalmente optativo. Quando não for, ele vai pedir. E aí você, quando o compilador ficar confuso, tudo mais, ele vai pedir. A própria IDE já te mostra que ele necessita de um esclarecimento maior. Né? Então, forma. Programação funcional, ela usa uma sintaxe declarativa para solucionar os problemas. Né? O que é uma sintaxe declarativa? Ela não tem o imperativo. Nós aprendemos desde cedo. Né? Java é uma linguagem imperativa. Veja, por exemplo, o nosso loop for. Nosso loop for, ele tem lá a declaração, né, do for each, vamos botar assim para ficar mais simples, e a cada item você vai desenhando os passos dentro do for que ele vai fazer. Numa linguagem funcional, isso não é feito assim. Ele trabalha muito com listas e com pipelines, ou seja, ele tem uma lista de alguma coisa ou mesmo um único objeto. Aquele objeto ele vai passar através desse pipe operator, né, nas linguagens mais funcionais, todos eles têm esse pipe ou esse pipe operator. Então você vai passar ele para inúmeros processamentos, um encadeado depois do outro. Então, em vez de ficar uma coisa passo a passo, alterando o estado de uma variável mais externa, né, nós temos aqui o pipe operator que passa declarativamente para as funções que você necessita fazer essa transformação. É importante salientar que todos eles, esse pipeline, ele tem a premissa de que cada etapa não altera o estado da anterior. Então você tem uma segurança muito grande de trabalhar com seu dado, porque se chegou naquela etapa, as etapas anteriores não são alteradas e você pode trabalhar livremente dentro do que você está fazendo. Né? E como nós fazemos isso no Java? Né? Nós temos várias formas, uma delas é stream. Né? Os streams, eles são uma abstração, né? É uma ferramenta criada para aplicar esse paradigma funcional em cima de collections e ele é bastante estruturado e complexo. Então, como eu falei antes, isso daqui, o que ele faz? Né? O list.stream vai transformar esse list, a release, seja lá o que for, num stream. Então, eu estou dizendo, olha, dentro desse stream eu quero o substring de 2. Né? Então, eu transformo todo mundo que veio aqui, pego o substring de 2, eu filtro todo mundo que contém a letra A e pronto. Tá? Esse é um stream. Então, eu pego uma lista, recebo e envolvo uma stream. Então, isso daqui, esse ponto map, ele é um pipeline. Esse ponto filter é um outro pipeline. O que acontece dentro do filter não altera o map e o map, por sua vez, também não deve alterar o que está dentro do list. E eu posso promover transformações
dentro de cada processamento. Então, isso é uma sintaxe declarativa. Eu poderia fazer um for, né, criando variáveis com text, criando um if, para ver se contém ou não contém, criar uma outra lista e alterando o estado dela. Essa é a forma imperativa. Então, nós temos aqui a forma declarativa de se trabalhar, né? Outro benefício, o stream ele é lazy. O que isso quer dizer? Nada disso daqui foi executado ainda. Eu estou com o stream. Então, eu posso criar listas infinitas dentro do Java, a princípio, né? Quando ele é lazy, eu posso criar uma lista infinita. Então, imagine que nós tivemos uma lista aqui que criasse uma sequência que criasse números, né? Começasse do zero e fosse incrementando de 1 a 1, chamando ela mesma. No final, eu poderia dizer, esse string conteria todos os possíveis dessa lista positiva, né? De números positivos, de 0 até o infinito, até quanto der. Somente quando eu fosse fazer métodos finalizadores, é que aquela lista seria gerada. Então, eu posso ter uma lógica lazy, isso daqui é lazy. Então, só vai ser executado posteriormente. Esse daqui é um exemplo. Criei aqui um lazy integers. String iterate. Começa do big integer 0. Botei big integer aqui para ser realmente um número muito grande. E depois eu digo, olha, eu começo do zero, mas a cada iteração, a cada iterate, que é do string, você vai fazer o seguinte, vai pegar o meu anterior e vai adicionar 1. Né? Isso daqui é uma string infinita. É uma collection infinita para uma programação funcional. Porque eu posso ir adicionando 1 ad eterno, até estourar os 64 bits da máquina. Até estourar a quantidade de bytes que isso aqui permite. E aí, o que eu faço? Olha, então, eu quero uma função que me retorne um string com um limite. Eu quero pegar 10, quero pegar os 10 primeiros, quero pegar os 20 primeiros. Então, eu tenho um limit. Então, com o limit e o and then, depois nós vamos aprender o que é isso, eu posso dizer, ó, pega o valor que você quer, né, um long, e transforma isso para mim numa lista. Então, nós temos aqui um exemplo da importância do laziness para a programação funcional. Ela permite você trabalhar com grandes volumes de dados e com grandes processamentos, porém, não na hora que você declara. Isso pode ser postergado para um momento mais apropriado. Né? A linguagem funcional traz algumas operações comuns. Temos o map, que retorna uma função para alterar os dados, né? Ou seja, você recebe um parâmetro e cria um processamento e retorna alguma coisa com isso. Nós temos o filter, que é para você ir filtrando a lista, né? Oh, quero isso, quero aquilo, né? Oh, o que você quer. Nós temos o flat map, que no caso das listas, você pode promover um achatamento. Por quê? Porque ele é parecido com o map, mas ele permite alteração de contextos. Então, no caso de você ter, por exemplo, listas de listas, você pode fazer um achatamento disso e transformar tudo para uma lista dos itens apenas. Máximo e mínimo, né, que é para você ver quais são, através dos parâmetros lá de pesquisa, ver qual é o maior e o menor. E nós temos o reduce, que praticamente ele tenta transformar toda aquela lista de coisas em apenas um único valor. Tudo isso funciona graças ao High Order Function. Né? O High Order Function é uma função, isso é da linguagem funcional, é uma função onde ela pode receber uma outra função como parâmetro e ou retornar uma outra função. Ou seja, nós temos funções que criam funções ou funções que consomem funções. Isso que é talvez meio estranho da programação funcional.
Por exemplo, aqui no lazy integer, então eu tenho lazy integer é uma função, né, vamos dizer, é uma string. Aliás, o limit é uma função. Então, eu tenho aqui, olha, eu quero uma função que me retorne, eu criei uma função que me dá um número, isso me retorna uma string de uma quantidade de coisas. Eu fiz uma outra aqui que é um collect, que é o quê? Esse and-then, ele funciona como um parâmetro dessa função, né? E me retorna uma outra função que faz o collect para list. Se eu quisesse para o set, ele faria também. Eu faria uma outra função aqui que receberia essa função e me retornaria uma terceira, que era com set. Se eu quisesse promover o reduce para somar todos os números, também conseguiria fazer. Então, você começa a ter uma grande dinamicidade aqui de alterar comportamentos. Então, suas próprias funções podem criar outros comportamentos e receber comportamentos, né? Isso que é um dos grandes benefícios da programação funcional. E como uma consequência direta, né, nós temos o First Class Functions, que é esse conceito, porque uma função se tornou uma estrutura de dados, né? Antes do Java 8, nós não poderíamos imaginar que uma variável estática é uma função, né? Um parâmetro é uma função. Então, a função se tornou uma estrutura de dados dentro do Java. Nós podemos criar uma estrutura de dados que é uma função. Nós podemos ter um POJO, né? O Plain Old Java Object, que tem um field que é uma função. Então, isso é o First Class Functions, né? Que é muito importante também vem da programação funcional. Então, nós temos aqui os monades, que são abstrações que permitem que seu código seja mais genérico. Ele parte de dois princípios. O primeiro, todos eles têm um valor, é o monadic values, né? Eles têm um valor, e todos eles têm funções que servem para compor e gerar um resultado a partir desse valor, né? Então, um exemplo de um monade, o novo optional. Optional é um monad que permite você tratar valores que podem vir a ser null e evitar null pointer. Então, se eu dou um optional of nullable e passo um null, isso aqui vira um monad, né? Com valor de null, que é um long, não sei, pode ser nulo, pode ser 1, pode ser negativo. Eu posso aplicar aquela função anterior no map, porque, como eu falei, existe um monadic functions, né? Então, eu posso aplicar uma função e alterar para utilizar o valor de num, caso, no caso do optional aqui, caso ele seja diferente de nulo. Se não, eu posso dizer, ó, não, retorna apenas nulo. Então, não importa se eu passar null aqui e aplicar o collect, né? Ele nunca vai ter no pointer, porque se o optional observa se for nullable, se for nulo, não usa o map, não aplica nada, né? O string também é um outro monade da vida, né? Nós temos então aqui, vamos começar, a biblioteca Vavri. Era uma biblioteca para Java 8 ou mais. Antigamente ela se chamava de Java Slang, né? Java Slang, tudo junto. E ela tem 3 premissas baseadas naquelas que a gente fez lá, que é o side effects. Ela traz uma série de estruturas de dados que evita esses side effects. Nós temos o referential transparency, que é quando eu estudava mais já programação funcional com livros em português, né, eles falavam muito de uma função mais parecida com uma função matemática, que é para o mesmo parâmetro, o retorno é sempre o mesmo. Isso é muito importante e é um conceito que você pode levar
para o seu dia a dia da programação, mesmo que você não aplique os conceitos funcionais, né? Isso evita muito bug, muito bug. E por que que você pode, e com que você ganha com isso a imutabilidade e trabalho com ocorrência paralelismo mais facilitado, né? Então, acho que uma das se vocês aplicarem essa biblioteca, isso é um dos objetos que vocês vão usar mais e mais. Tuples. Tuples serve para combinar uma quantidade de determinados valores num único só. Então, em vez de você ter que ficar, por exemplo, você tem uma classe que recebe muitos parâmetros, ou então que você quisesse retornar uma função que você quisesse retornar duas coisas diferentes. O que você teria que fazer no Java? Você teria que criar uma classe só para isso. Com tuple, não, né? Na maioria das linguagens de programação, algumas nem de programação funcional e algumas nem funcionais, o tuple já é natural, né? Por exemplo, o Rust não é exatamente uma linguagem funcional, mas você já tem tuples lá. É uma estrutura entre parênteses e você sabe que aquilo é um tuple. Então, tuple, você tem de tuple de 1 a 9, eu acho, de 1 a 8, dentro do Avri, né? Você pode utilizar ele. Ele também é um monad, né? Porque você pode ter processamentos, ele guarda um valor dentro dele, tem funções para processar esses valores. Por exemplo, o tuple-off, né? Ele tem o varargs aqui, o tuple-off ele tem um varargs, então de acordo com a quantidade de parâmetros que você passa, ele já te retorna o tuple equivalente. Então, isso aqui é uma função map que você pode usar de duas formas com tuple 2, né, por exemplo, que é passar como se fosse um bfunction, uma function 2 no caso aqui, né? E ele já trabalha dessa forma. Você poderia trabalhar ele com um map, passando duas funções, passa com um valor só, então você tem o valor 1, o valor 2. Eu botei underline 1, underline 2, porque é assim mesmo que ele trata aqui dentro, tá? Esse é o valor que vocês vão encontrar. E você tem um apply para transformar, então você pode dar o apply, pegar os dois valores e transformar isso numa string, por exemplo. Já que ele é uma string com integer, soma que ele retorna uma string para mim. Functions. Ele traz uma série de functions além daquela interface function nós temos no Java 8, né? Nós temos function de 0 até 8 ou 9, não lembro qual é o caso agora. Por ser uma interface funcional, vocês podem criar eles com uma sintaxe lambda, passando a quantidade de parâmetros que ele espera, ou então usar o off dele, que também dá no mesmo resultado. Porém, eles trazem algo além, eles trazem algumas features que são da programação funcional que nós não conseguimos fazer tão facilmente com o Java 8, que é o Composition, Lifting, o Currying e o Memoization. Os nomes são estranhos, mas não são tão complicados. Compositions. Nós já fizemos até um composition mais em cima, né, com o NDN. Compor função é criar uma abstração, né? Ele é uma abstração da matemática, aonde o resultado de uma função é parâmetro de outra. E isso gera uma terceira função, né? O resultado disso é em si uma função. E aqui nós temos essa abstração também. Nessa biblioteca nós podemos usar de duas formas, com NDN ou com Compose. Qual é a diferença? Nós temos aqui uma função de 1, que é multiplicar por 2, e temos uma função de 2, que é dividir. Então, veja bem, A e B, A é dividido por B. Quando eu dou and then, né, eu divido e depois eu multiplico por 2. Então, estou fazendo uma composição de duas funções, onde primeiro eu divido e depois eu multiplico. Então, então você tem o resultado de um, vira parâmetro de outro. Tá? O compose é o contrário, né? O compose é quando eu dou
eu pego um multiplicador, multiplicação de 6 e divisão de 3. Então, eu pego a função multiplica por 6 e componho com a divisão. Então, primeiro ele vai dividir e depois ele vai multiplicar. Então, se vocês entrarem dentro do Compose, do Endano, fica lá bem claro que literalmente ele está pegando a função que é, dando o apply e passando com o parâmetro o resultado da outra. Né? Então, esse é o composition, muito importante dentro da programação funcional. Lifting. Lifting, ele traz um conceito um pouco diferente, que é o quê? Uma função parcial. O que é uma função parcial? Uma função parcial é aquela que aceita apenas o subconjunto de um conjunto maior. Né? Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de números inteiros dentro do Java, correto? Se eu tiver uma função que trabalha apenas com os números inteiros, então essa função é parcial. Se eu passar um número negativo, normalmente o que nós fazemos, nós lançamos uma exceção, né? Verificamos, bota um if mesmo dentro da função e lança-se uma exceção. O que o lift faz? Ele retorna um optional. Em vez de você aplicar, por exemplo, nós temos aqui uma divisão. Se eu passar um número negativo para B, isso aqui vai dar erro. Então, o que ele faz? Eu faço lift. Faço um lift. E agora eu tenho uma função que, em vez de me retornar um inteiro, ele retorna um option de inteiro. E se eu aplicar essa função, eu retorno sempre o option, aqui com apply, -2. E nesse caso aqui, eu tenho o valor, que é 1. Esse daqui eu tenho um optional, que é de 1. Né? Aqui eu tenho nada, porque ele lançou uma exceção, mas foi tratado internamente. Aqui ele já me lançaria uma exceção, eu não conseguiria executar essa linha de código. Então, por exemplo, se você tivesse uma função que vai no banco, ou seja, que vai ler um arquivo, o arquivo pode não existir, coisas que são fora do teu controle, você poderia usar o lift e naturalmente você já teria um option ali e o tratamento de erro estaria feito. Partial application. Partial application é como se fosse um end-end, só que dividindo a função em etapas. Né? Ele também é uma função que retorna uma outra função, mas o que ele faz? Ele pega um conjunto de valores e divide isso. Como é que você... E divide em funções. Então, por exemplo, eu criei uma função de 3 aqui. Se eu pegar essa função de 3 e der o apply apenas com 2, eu estou fixando que o primeiro parâmetro é 2, porém eu preciso de outros 2 parâmetros. Então, o que ele faz? Ele me retorna um function de 2 para eu poder passar esses outros 2 parâmetros. Se eu passar 2 parâmetros nesse apply, ele já cria uma function de 1, porque o primeiro e o segundo já estão garantidos, já estão fixados em 2 e 5. Eu preciso apenas passar, como é aqui. Então, ele fixa alguns parâmetros para você utilizar. Então, você pode ter uma fórmula, por exemplo, que nem está aqui, e pode determinar que alguns parâmetros vão ter essa característica. E no caso aqui, é sempre da esquerda para a direita. Isso que é importante lembrar. O curry. O curry é muito parecido com o anterior, porém, ele sempre retorna um function de 1. Então, em vez de retornar ali nós tínhamos anteriormente, né? Quando eu tinha uma função de 3, apliquei um único parâmetro, fiz o partial application, então ele me retornou um function de 2. Né? Aqui, eu sempre vou ter um function de 1 que tem internamente um outro, que tem um outro, que tem um outro. Até que eu termine todos os números e ele é executado. Então, o curry ele tem essa diferença de retornar sempre um function de 1. Né? Memoization é outro
muito bom de se utilizar, porque ele te dá de brinde um cache local, né. Então quando você cria um function de e com um método off, e passa depois o memoized, se você pode passar o memoized a hora que você quiser, tá. Depois do to-lower, você dá o memoized e te retorna uma outra function de só que dessa vez memoizada, que eles chamam, né. Isso quer dizer o quê? Por, por conta do Referential Transparency, nós sabemos que essa função aqui, para todo caractere que eu passar aqui, como é o lowercase, a resposta sempre será a mesma. Por exemplo, eu não vou passar o A maiúsculo e ele vai me retornar o B minúsculo. Nunca, nunca. Ele sempre vai me retornar o A minúsculo. Então, eu posso criar um cache aqui para evitar processamentos. Porque uma vez processado, eu sei que o retorno sempre é o mesmo. Então, tendo essa garantia, né, eu passei aqui o local, né, o lowercase, e eu faço um print na tela. Então, quando eu faço o primeiro apply, ele printa na tela para mim o resultado. O segundo não, ele já me traz, porque essa função é memoized, ele já recebeu esse parâmetro, então ele sabe que não precisa mais reter nada. Aqui é claro, internamente ele é literalmente um hash map, então tenham cuidado ao usar isso aqui, não usem de forma estática, por exemplo, né, a não ser que seja um enumerado da vida, alguma coisa assim, porque isso vai acabar ocupando sua memória e você não tem como liberar, né, sem que o objeto entre no garbage collector. Então tome cuidado ao utilizar isso aqui, tá? Nós temos o option, que é diferente do optional, né, que ele retorna dois valores, sum ou none, ele também é para trabalhar com valores nulos, porém, tem uma grande diferença de que no optional, se eu fizesse um map para nulo, estava ok, eu posso fazer isso, tá? No option, você vai levar no pointer, porque isso é uma mudança de contexto. Se você um objeto que tem valor passa a não ter mais valor, você está mudando o contexto dele. Então, eles quiseram ser um pouco mais perfeccionista nesse ponto, né? Então, eles adotaram o seguinte, se o valor vai se transformar em null, você tem que usar o flat map. Para deixar claro também para as pessoas que vão ver seu código depois, que olha, aqui há uma mudança de contexto. Eu recebi um valor, mas devido a esse processamento aqui poder me retornar um nulo com esse valor, eu estou usando flat map. Então, você deixa um código mais claro, mais conciso para quem está recebendo esse código de presente, de legado, para ser tratado. Então, assim como o optional, ele tem o get or else, e inúmeras outras formas para você tratar. Ele tem um map, né, to lowercase. Então, aqui eu não tenho mudança de contexto, porque eu estou dentro da string, então ainda trabalho. E o flat map seria, caso quisesse nulificar isso, né? O try. O try é para você não fazer try catch. Ele basicamente é alguma coisa que pode vir a dar problema, só que você, em vez de fazer aquele bloco try catch, você faz o try, pode dar o get or else, você pode dar um through aqui também, se quiser. Ele trata internamente para você. Então, estou dando um local date parse, esse valor aqui não existe, estou dizendo que ele é um isodate, então isso aqui vai dar problema, eu sei que vai dar problema, e don't get or else. Tá, se der problema, então me manda o local date não. Eu quero a hora corrente, né, para mim. O lazy. O lazy é uma forma de você... Como o stream é lazy no Java, né, naturalmente nós não tínhamos muitas opções de trabalhar com, com, com lazy, então, de forma lazy. Aqui nós podemos. Então, esse exemplo aqui eu peguei da própria documentação lá do Vavri, achei ele muito claro. Né? Então, nós temos um f.handle. Isso aqui é sintaxe para você passar no Java a própria função. Então, você tem um método, ele transforma esse método handle num lambda.
O método math do Java vira lambda com essa sintaxe de 2 pontos aqui. Então, nós temos o lazy off, math.random, né? Ele aqui, o isEvaluated é falso, porque eu ainda não usei. Do get, ótimo. Ele vai executar o método handle, vai me dar um valor, ele botou aqui. Se eu chamar o isEvaluated, depois é true. E aí vem uma outra importância. Se eu usar o get, ele não executa novamente, porque ele é memoized. Ou seja, eu não preciso ficar tendo processamentos e processamentos desnecessários. Aqui eu processei uma vez, pronto. O importante tá terminado. Either. Either é também um pouco mais, tem uma definição bastante complexa lá, que é você ter ele é uma abstração, né, que você pode ter ou o lado esquerdo ou o lado direito. Ou seja, no caso aqui eu tenho ou um inteiro ou um esquerdo. Porém, por que eu falo que é complexo? Porque ele está dizendo lá, se você for para o lado esquerdo e promover mudanças, isso não mudará o lado direito. Se você for para o lado direito e promover mudanças, isso não mudará o lado esquerdo. Porém, mudanças no lado esquerdo afetam o lado esquerdo e mudanças do lado direito afetam o lado direito, né? Porque ele é um monad. Então, nós temos aqui um function de que testa é par. Se é par, então gera para mim, por favor, um left com A, que é o próprio número que veio, ou se não for par, gera um right com uma mensagem dizendo erro. Então, quando eu vou lá e dou um apply em 2, ele vai me dizer que é um left e não um right. Mas se eu fizer com 3, ele vai me dizer que não é um left, mas sim um right. Então, e você pode ter tratativas, você pode ter inúmeras coisas com eles, com essa função aqui, né? Então, é uma forma de você ter retornos diferenciados. Então, agora você tem uma função, por exemplo, que em vez de sempre retornar a mesma coisa, você pode retornar 2 coisas distintas. Isso não era possível antes do Java, né? Agora é. Nós temos o futuro, né? Future, aqui que aqui a definição ficou com a da outra. Peguei um errinho aqui. Mas ele na verdade é para trabalho concorrente, ele é que nem do Java. Você passa o comportamento para ser feito depois. Então, ele também tem tratativas funcionais para isso, né? É uma extensão da que a gente já tem no próprio Java. Um conceito muito importante também dentro da programação funcional é o pattern matching. Por exemplo, em Elixir nunca existe atribuição. Ele existe sempre o pattern matching. Então, você pode ter uma função que retorna uma tupla e do outro lado você ter várias variáveis declaradas em cadeias que receberiam isso. Elas não recebem porque elas conseguem fazer, através dos parâmetros e dos patterns que eles acham, fazer o match exato para onde cada coisa vai. É parecido com quem vem do Java, né? Vai ver uma sintaxe um tanto quanto parecida com switch, porém ele tem algumas extensões muito importantes, como parâmetros nomeados, construção de objetos, guards, múltiplas condições e verificação em tempo de compilação pela exaustão de possibilidade. Isso aqui que é importante, porque você, quando cria um partner match, você tem que ter a garantia de que todas as possibilidades estão ali contidas, né? Nós temos esse match tem um wildcard que é esse sinal de dólar aqui, né? Então aqui nós podemos passar, por exemplo, dado que eu recebo um inteiro, se for 1, né, ele dá um match de se for 1, retorna first. Se for 2, second. Se não, rest. É o resto, né? Então, esse wildcard aqui
normalmente é utilizado para exaustão. Por que eu posso ter nomeação de parâmetros e deconstrução de objeto? Porque eu poderia pegar, se isso aqui fosse um objeto complexo, eu poderia pegar, por exemplo, se fosse uma pessoa, se eu passasse me retorna o primeiro nome, se não, se me retorna o sobrenome. Caso contrário, diz que essa pessoa manda uma mensagem que seria uma mensagem de erro de negócio, por exemplo. Parâmetros nomeados. Veja bem, eu recebo um option. O option ele pode ser duas coisas, ele pode ser um some ou pode ser um none. Então aqui eu digo, olha, num parâmetro nomeado some, wildcard, ou seja, qualquer coisa, eu poderia ter aqui dentro, igual está aqui, some $1, some, outra linha, some $2, some $3, e ele seria executado no caso aqui. E o case none, que é para completar todos os valores possíveis do option. Então, caso ele tenha valor, me retorna 1, senão me retorna 100. Né? Esse match, e eu poderia ter várias condições aqui dentro também. Poderia encadear, contanto que isso retorne um booleano dentro do wildcard, está valendo. Poderia ter várias condições também. Então você tem aqui algo muito parecido com o switch, né, do Java, mas muito mais poderoso também, que retorna o valor. Então seria como se fosse o switch que retorna valor com muitas extensões para você utilizar. Né? Então, gente, como eu falei, hoje seria bem rápido, né? São 7h20. Ficou aqui bem rápido essa apresentação, porque eu pedi 1 hora no começo, mas depois que eu fui vendo, era muito conteúdo para passar. Então, vou deixar esses 10 minutos agora para se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, esteja à vontade. Por favor. Ninguém quer falar nada? Eu tenho uma pergunta, mais uma curiosidade. Você utiliza essa paradigma funcional trabalhando atualmente e essa biblioteca também? Ou você teve curiosidade mesmo de estudar? Não, hoje em dia eu trabalho porque eu botei essa biblioteca lá no meu projeto. Como assim? Eu botei Reforçou biblioteca. isso. Mas eu mesmo quando não tinha biblioteca, eu já trabalhava. Eu trabalho com programação com Java funcional, né? Na verdade, eu meio que fui forçado a trabalhar com Java funcional desde o início do Java 8, um projeto que eu entrei, o arquiteto definiu isso e viu grandes vantagens, né, dessa programação funcional. Então, dentro do projeto já tinha, e eu criei o hábito, né? Eu fui estudando para aprender mesmo como é que eu ia fazer meu trabalho. Como é que eu poderia usar isso, e fui gostando do que vi, fui tentando aplicar, fui tentando entender, porque são muitos conceitos diferentes, né? Eu uso sim. Há às vezes uma perda de performance, tá? Eu tenho até um artigo naquele Medium, eu escrevi justamente sobre isso, sobre a performance do Lambda. Porém, para a grande maioria dos sistemas, você não vai ter um impacto assim, né? A não ser que você tenha uma coisa altamente concorrente, você poderia ter um ganho maior escrevendo um loop imperativo no Java. Agora, eu gosto muito de utilizar, passar comportamentos, por exemplo. Quem já trabalhou com o JSF aqui, o Expression Language no 2.2, ele aceita algumas coisas. Então, tinha pedaços do código, eu estava usando um componente de terceiros e eu só poderia passar essa expressão e eu queria fazer um filtro. Então, o que eu fiz? Eu inventei um filtro com uma function. Eu criei uma function que era o filtro que eu queria, esse filtro é dinâmico, e passei para o Expression Language. Então, eu não precisei nem pedir para as pessoas alterarem o componente, eu consegui passar o comportamento adiante. Então, são coisas que a programação funcional te permite, que o Java normal não. Sim, sim. E você vê vantagem na sintaxe, que ela fica reduzida usando o function,
Mas ao mesmo tempo você perde um pouco de legibilidade no código ou nem tanto? Não, se você usar a forma declarativa, você não perde legibilidade no código. Na verdade, você ganha porque você escreve menos. Eu aqui fui escrevendo um lambda bem verboso para ficar mais claro, mas só a título de curiosidade. Deixa eu só voltar aqui para tentar exemplificar o que eu estou falando. Tem uma parte aqui que eu uso, aqui, um f.handle. Está vendo aqui que tem esses 2 pontos? Não parece não, mas isso aqui evita muito Sim, sim. você escrever muita coisa, de passar muito para os parâmetros você não precisa mais passar aqui. Então, quando você escreve ele de forma declarativa, você consegue ter uma maior legibilidade no seu código, né? Escrever de forma imperativa, escrever Java é verboso. Então, Exatamente. isso por si só já te deixa com uma legibilidade prejudicada. Então, quando você cria esses encadeamentos de processamentos e utiliza o Lambda, você acaba ganhando uma maior legibilidade no código, né? É claro que tudo é um trade-off. Você pode ter pontos que você quer mais a performance. Então, você vai ter um código um pouco mais verboso, né? Mas você quer uma performance. É uma tarefa de alto processamento. Se bem que, apesar de não ter dado tempo, há uma linha de streams para processamento paralelo, por conta da imutabilidade que ele prega, né? De processamento paralelo, que você pode, então, ter aí também um ganho de performance muito grande também, tá? Formas como você trabalha. Só não use isso no EJB, porque até onde eu sei ainda não tem uma correção, mas existe uma falha no EJB que se você usar o parallel stream, aquilo não vai liberando memória, vai alocando memória quando você vê estoura a memória do seu servidor. Então, quem utiliza EJB, JV7, por favor, evite usar o Parallel Stream ao máximo. Use outras formas, não use Lambda, use Java normal, enfim. Não faça isso. Mais alguma pergunta? Ou curiosidade? Oi, Floriana, é o Michael aqui. Ô, Michael. Você mencionou daquele try, né? Try off. Isso para mim é super novo e super útil, na verdade, porque excessivamente eu queria realizar streams, mas tinha que ter tratativas internas de exceção e sempre voltava atrás por causa disso. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse try off, eu achei muito interessante. E então o que ficou aqui para mim, que eu queria muito, eu sei que não deu tempo, mas que eu acho que seria muito bom, seria um outro webinar, né, mais prático, né, com escrita mesmo de código, exemplificando o filter que você ia falar, que infelizmente não deu ali. É uma coisa que eu tenho muita curiosidade de entender melhor como funciona, que na verdade eu acho que a forma que você explica fica mais claro do que, bastante claro, na verdade, para entender. Eu achei muito interessante. Então, fica aqui os parabéns, né, pela apresentação também. E se tiver oportunidade para você também fazer um novo, mais prático, seria legal. Eu posso conversar com o pessoal da academia, a gente tenta marcar um hands-on, né? A gente tenta marcar um hands-on e a gente pode até tentar fazer algo mais interativo e tal. Enfim. Mas eu converso com a academia, pergunto a eles da possibilidade, sim, tá? Sim. Só a título de curiosidade também, quantos anos você tem de experiência com Java? Ih, rapaz, eu acho que eu já fiz 10 anos já fiz uma década com Java já. Ah, legal, cara. Rapaz, Muito bom. E aí, eu perdi isso tudo aqui programando Java, sabe? Sim, imagino. Tem muita história aí. Mas legal, eu gosto. Cara. Java para mim é uma linguagem boa, uma linguagem robusta. Eu gosto de outras linguagens, eu aprendi várias outras linguagens já. Nunca trabalhei, mas já aprendi.
Mas Java é uma linguagem muito boa, muito segura de você trabalhar. Quando você vai para outras linguagens, que às vezes você sente falta da segurança que o Java te dá. Eu já tentei sair no começo e sempre voltei. Eu já não saio mais, não. Então, gente, eu acho que a gente tem exatamente 1 minuto. Então, eu quero agradecer a vocês, a atenção de vocês. Fica o convite para vocês participarem do Núcleo conosco, por favor, ingressem. Quem quiser participar, criar webinar, ou mandar um e-mail pedindo conteúdo, enfim. Estamos eu e o Gustavo aqui, o Gustavo está aqui comigo também. Vamos participar conosco, esse momento é nosso, para o nosso crescimento, para aquilo que a gente gosta, tá? Com certeza, pessoal. E não precisa ser também assuntos muito complexos, pode ser como uma coisa simples, se você olhar assim e acha que pode ser interessante para alguma outra pessoa, compartilha com a gente, né? Faz uma formaçãozinha, até mesmo para pegar o jeito, até porque a academia dá um certo benefício, né? De 50% a mais da hora do colaborador. Então, quem quiser participar pode falar com a gente, seja no inbox, fala comigo, com o Floriano, que aí a gente vai ter sempre mais webinars, e até, dependendo do caso, até mais recorrentes. E assim a gente fortalece nossa comunidade aqui. Isso aí. Então, gente, vamos dar para encerrado aqui.